Com pouca coisa o salário vai embora. Mas pastor, Deus não poderia dar gente nisso? Poderia, não pode, mas Ele não vai dar. Nem na peste. Ele pode dar na sua vida, se você orar, viu? Se você orar e tiver na promessa de Deus, Ele pode te livrar, viu? Mas não vai dar porque Jesus falou que tinha haver peste, haver fome, haver guerra, haver terremoto em vários lugares. Você acha que Deus vai desfazer daquilo que Jesus falou? Sendo que o próprio Jesus disse assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Se Deus deu poder para Jesus, Ele falou: Deus não vai tirar a autoridade e o poder dele, vai cumprir a sua palavra. Está cara as coisas, está subindo todo dia, tá, mas está na horinha, está chegando a horinha de você subir também. Está chegando a hora de você subir e encontrar com o Senhor dos ares. Está chegando a hora, eu sinto o hino, está chegando a hora da igreja de Deus ir embora. Aleluia. A igreja dos escolhidos, está chegando a hora. Prepara-te, prepara-te. Quando eu estava falando da lavoura, às vezes a gente sai do sentido, entrei a coisa que vai ficar gostosa, a gente larga aquilo que estava para trás, né? Da lavoura. A lavoura, eu ia andando no meio dela, limpinha, está limpinha. Se tiver sujeira, Deus está tirando. Os sujos não ficaram aqui, nem vai ficar. Não adianta mais ir adolar, trazer nas costas, dar o que comer, dar o que ele precisar, que o sujo não vai ficar aqui. Vocês olham que eu estou pregando profecia. E Deus falou comigo: no canto daquela parede, aleluia, que Ele me chamou, me escolheu para profetizar. E a profecia minha mais é a palavra, não é aquela profecia inventada por mim, não. Deus mandou eu te dizer que vai te dar um carro, vai te dar uma fazenda, vai te dar casa, vai fazer de você um empresário. Vai, bobão, nessa. Vai nessa, que o seu barco vai afundar e tu vai morrer nas profundezas do mar. Mas vai na palavra de Deus, que Deus tem promessa para nós. Você sabe, tem muitas igrejas no mundo que estão vivendo. Qual é a igreja que vocês acham a igreja melhor do mundo? Quem sabe? A igreja melhor do mundo? Aleluia. A igreja melhor do mundo. A de Deus eu sei. A do mundo está cheia por aí. A melhor. Vem como está, fica como está, permanece como está. Você tem din-din? Sai um din-din para mim, tá bom demais. Essa é a igreja melhor do mundo. Não é a igreja de Deus, não. É a igreja dos escolhidos, do mundo chamado. Ela é a melhor do mundo. Eu queria que todos entendessem como eu entendo. Mas eu sempre oro a Deus e peço a Deus o Espírito da revelação. Quando a hora da noite, que Deus começa a me incomodar, levanta, vai orar, vai ler a minha palavra. Só não abre a boca a cantar para não espantar o dedinho, para não ficar bravo comigo. Mas alegria eu tenho no meu coração. Aleluia. Então, nesta lavoura minha estava limpa, estava começando a dar flor, era algodão. Já tem um nome assim, um pouco assim, algodão, né? Algodão, não tão para tudo. Mas a minha estava boa. Para mim, ela ia dar fruto bastante. Mas eu andando, só estava eu. Eu vi 3 caixões. Já falei que por 2 vezes. 3 caixões no meio daquela lavoura. Só que Deus não me falou se seria um sentido espiritual ou material.
A lavoura, eu tenho como espiritual, mas a morte é material. Eu creio que é. Não é espiritual. E pode ser também, porque tem um bocado de fruta aí, dentro do cachorro por aí, que não vem na igreja, não toma ceia nem nada. E se não comer da minha carne, quando beber do meu sangue, não tem um bocado de já estar dentro do caixão, só não está enterrado. Aleluia, mas Deus pode ressuscitar eles ainda nessa tarde, se Ele querer. Porque Deus é Deus. Aleluia, glória a Deus. Só que tem uma coisa, meus amados. Quem tem promessa não entra em cachorro. Quem tem promessa não entra em cachorro. Aleluia, glória a Deus. No sentido espiritual. Você pode morrer no sentido material, porque tem o dia de nascer e o dia de morrer. É porque diga que para você é meu espírito que eu soprei, aleluia, em você, te dei vida no ventre da tua mãe, e quando tu nasceu, aleluia, tu nasceu com o espírito de vida, e eu agora vou tirar, porque pertence a mim. Do salvo, ele tira, e tem um lugar lá chamado paraíso. Não tem só o céu não, viu, meus amados? Você viu o Bocorão pregar que só existe um céu? Você pode saber que não tem Bíblia, não conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo dizendo, houve um homem, foi que era ele não, né? Mas era ele, porque ele não era exaltado. Houve um homem que foi arrebatado até um terceiro céu. Ele viu coisas maravilhosas, coisas gloriosas. E você sabe onde é o terceiro céu? É o paraíso. Aleluia. É lá onde está minha netinha. Aleluia. Lá onde está meu genro Toninho. É o paraíso de Deus. Esperando o dia da ressurreição do seu corpo. Deus guarda. Deus tem promessa. Aleluia. De guardar o espírito do homem e da mulher no paraíso. Quem anda segundo a obediência da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Paulo falou para ele morrer na guerra que ele vivia, né? Tem razão, porque ele viu um lugar muito gostoso, muito importante. Aleluia. E por isso ele sabe que morre com Cristo quando vai. Tem promessa de Deus. Promessa se morrer agora. Tem um paraíso para você descansar, que é o céu. Mas o céu de glória, diz a palavra de Deus, que ninguém subiu lá, a não ser aquele que de lá desceu, que é Jesus, o eterno Filho de Deus. Então você vê que tem mais céu, né? Tem mais céu. Esse lá, ninguém foi aí. Ele usou a falar, eu fui arrebatado, eu fui no céu. Mas esquece de falar qual o céu que ele foi. Porque lá não vai não, viu, irmão? Lá só vai no dia da ressurreição. Que lá está a minha morada, que eu falei, está a tua morada. Seu espírito vai ser guardado no paraíso meu, se nós morrer antes da vinda de Jesus. Aleluia. Mas no dia da ressurreição, a palavra de Deus diz que a terra vai gemer. Aleluia, vai gemer, gemido e despremido, para dar conta do meu corpo e do teu corpo. Meu amado, é difícil a pessoa não crer na palavra de Deus. Se você não está bem, você pode dizer assim, eu não sei quantos anos, rapaz, eu estava com 7 anos quando a minha mãe morreu. Eu acho que nem o osso dela tem mais. Então os ossos devem ter acabado. A não ser que Deus recebe. Né? Mas sempre é caro. Aleluia. Aí você vai dizer, como eu posso crer nessa palavra? Não tem mais carne, não tem pele, não tem osso, não tem nervo, não tem nada. Mas eu te pergunto nesta hora, será que porventura Deus pegou um homem feito ou ele fez?
Eu pegaria aquele barco, massacre, fez aquele homem. Não sei se, aleluia, se aquele homem estava de pé ou se estava deitado, porque eu sei que a Bíblia diz a palavra de Deus. Que Deus soprou na narina dele e deu-lhe o hálito de vida, esse que eu tenho nesse tempo. Ele soprou também, te deu hálito de vida lá no ventre da tua mãe. Foi ele que trabalhou na carne, no sangue, nos nervos, nos ossos, na perna, nos seus olhos, nos seus ouvidos. Alabassurei, calabassurei, andarei, mandai. Foi ele, não foi eu não, e nem foi você. Por isso que eu quero a minha família tudo abençoada por Deus, porque não foi eu que fiz, foi Deus. E você tem que agradecer, aleluia, o que Deus fez por você. Que está aí, ó, inspirando esse espírito que saiu da boca de Deus. Agora eu quero a defesa hospital, que hoje o povo contamina o espírito. O alimento não contamina. A palavra abençoa o espírito de vida. Aleluia! Mas a cachaça, a droga, o cigarro, o crime, o roubo, o adultério e muita mais coisa contamina o Espírito de Deus. E Deus não tem nada de dizer. Você sabe por que vai ter uma separação lá no céu? A Bíblia diz: as ovelhas vão ficar à direita e os bodes à esquerda. O bode é aquele que está vivendo o pecado, que não deixou o pecado. Às vezes está na igreja cantando, pregando, orando, mas está cheio, contaminado do pecado. Pastor, tem. O espírito do engano está trabalhando dentro das igrejas hoje. Aqui não. Aqui não tem vez. Aqui ele não tem vez. Porque aqui tem uma espada. E essa espada ela corta para lá e corta para cá. Aleluia. Muitas vezes ela corta primeiro o pastor para depois cortar a igreja. Porque o pastor é o primeiro que lhe ia falar. Ela mexe primeiro com ele. Se ele estiver com a vida tortuosa, ele tem que consertar com Deus. Aleluia. Espírito contaminado não tem promessa de paraíso. Pastor, para onde vai o espírito contaminado, desobediente? Deus também preparou um lugar para ele. Quem sabe o nome? Fala para mim. Lugar de sofrimento. Eu acho que o povo que conhece a palavra de Deus e estão trouxendo a palavra de Deus, trocando o bem, o bom pelo mal, pelo ruim, né? Será possível que ele tenha compreensão que quem faz o mal pratica o mal, peca, erra e não conserta a vida dele com Deus? Se ele morrer, o espírito dele não vai para o paraíso, vai para o Hades, lugar de sofrimento, até o dia do juízo. No dia de juízo, eu, você, vamos comparecer lá. Aleluia. Mas feliz é aquele que está cedendo. Pecado é que te muda. Eu falei aqui já, o profeta disse: o vosso pecado faz separação entre o homem e Deus. Porque o pecado castiga, foi por isso que Jesus morreu. O sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz do Calvário para tirar a catinga do pecado da vida do homem e da vida da mulher. Foi para isso que ele morreu. Tirou. Mas muitos ficam um tempinho andando sem pecado, quando pensam, ficou lá atrás do pecado. Ele ia carregando a cruz, nossa, a cruz está pesada. Principalmente na igreja do pastor Ari. Sabe, o negócio é duro. Está pesado, não vou aguentar levar essa cruz não. Eu vou largar ela. Volta lá atrás e pega o bagageiro de pecado. E pensando
a gente tem que guardar as palavras que são pregadas. Com aquele bagageiro, como é que ele vai passar? Porque Jesus diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. A canseira é uma bagagem do diabo, que não deixa o homem vir para a igreja, não deixa o homem orar, não deixa o homem ler a Bíblia. Glória a Deus. É uma bagagem satânica que a humanidade está carregando. É orar não. É difícil orar, mas não é difícil você passar 90 minutos no pé do televisor assistindo um futebol ou assistindo novela. Você não vê a canseira. Por isso que a palavra de Deus diz que o diabo cega, aleluia, as pessoas. O Deus desse cego, que é o diabo, cega o entendimento do incrédulo e ele não vê nem conhece. Nós estamos aqui o quê? Entramos aqui quase 9 horas. Mas eu sei, mas eu já estou cansado, eu não queria ouvir mais nada. Minha vontade agora é comer, encher a barriga. É bom. Né? Ainda vai comer uma comida abençoada, que é o soro dos crentes. Né? Aleluia. Você vai alimentar. Isso é bom demais. Mas eu duvido de ser com a palavra de Deus. Eu não sei todo mundo que nem eu. Eu estou com a palavra de Deus na mão, mas não sinto fome não. Aleluia. Nem sei, eu bebo uma aguinha porque eu sou meio gritão, a garganta seca um pouquinho, aí tem que tomar uma aguinha, né? Mas não tem coisa melhor do que a palavra de Deus. Vamos ficar nas promessas de Deus. Deixa eu ver um pouquinho aqui, tem um pouquinho que eu paro. Aí diz assim o 14, olha, para ter promessa, tem que estar no 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, dos céus, vocês estão vendo? Não está falando céu, não, dos céus. Glória a Deus. Aqui está batendo na palavra que eu falei. Dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui a palavra está dizendo, meus amados, para o povo de Deus. Ela vem fazendo promessa para o povo de Deus. Que esse crente que levanta contra o pastor da igreja porque prega a verdade, está perdido. Diante dessa não, está perdido. Não tem humilhação, porque se eu pregar aqui, falar aqui dos irmãos, estou ensinando os irmãos, não estou falando que os irmãos estão em pecado, não estou usando o nome de ninguém, estou pregando a palavra de Deus, estou ensinando a palavra de Deus, e você estiver aqui, e sair e for para a sua casa, não gosto mais daquela igreja. O pastor pregou pesado, pisou no meu pé, sai daí, filho de Deus. Aqui não é lugar de filho de Deus, não. Se você tem a ferida do pecado no teu pé, eu pedi, vai embora. Ou então se arrependa e peça perdão a Deus. Aleluia. Aleluia. O diabo ele trabalhou numa função. Hoje. Eu queria filmar todo mundo, acho que a mensagem que é filmada não está toda também. Não, essa mensagem vai arrancar muito, vai quebrar muitas correntes. Muita corrente. Vai soltar muita alma da garra de Satanás. Eu vou impedi-lo esta mensagem. Mas louvado seja Deus, você que está gravando, está filmando, está trabalhando para Deus. Aleluia! Essa mensagem, já vou dizer assim, ela precisa coar no meio da minha família. A minha família precisa ouvir essa mensagem. Cinema novo meu, mano. Só não vou falar o nome
que aqueles que não estão na igreja, que estão com a vida tortuosa, se Jesus vier hoje não vai subir. Se morrer hoje também não vai subir. Bom, Jesus falou que a verdade é poder que liberta, tem que falar a verdade. Por isso que essa igreja está cheia de muitos chamados, mas não tem liberto mais, não tem verdade pregada. E a verdade é de Deus, e ela está na Bíblia. Se for para mim pular essas palavras que eu prego aqui, eu pego a Bíblia e jogo logo no mar, porque para mim não está valendo nada. Aleluia. Mas de Gênesis Apocalipse eu respeito a palavra de Deus para mim. Quanto vai durar falar mais? Glória a Deus, irmão. Você não pensa você que quando eu estou em casa eu estou com essa coisinha macia para eu comer? Não, ainda tem dente. Eu ainda tenho dente espiritual. Eu roio. Eu começo a roer. Aleluia. As palavras que diz que são duras, eu começo a roer elas. Por isso que o crente tem que ser que nem o coelho. O coelho, ele come, cata, come, engole, depois volta para trás. Começa a recolher, né? Fazer pó daquilo que ele comeu. Sentir o sabor daquilo que ele comeu. Assim é você, meu amado. Você está na promessa de Deus. Remoe esta palavra. Segura ela para ti. Guarda ela no teu celular. E começa a ouvir que isso aqui é a voz de pela sua é a voz de Deus falando contigo nesta tarde. Remoia. Remoia. Aleluia. Não é dando honra para o pastor ali, não quer merece honra. É dando honra para a palavra de Deus. Aleluia. A terra nossa está doente. O Espírito Santo, você sabe que você é terra, né? Falei aqui que Deus fez o homem no pó da terra. Nós todos aqui estamos aqui somos terra, ó Pai. Vamos supor, você pega, toma um banho, daí um pouquinho você mexe uma camisa branca, você soa, você vê que você é terra. Porque nós fomos feitos do pó da terra. E por isso, meus amados, é que nós devemos entender e compreender que nós somos o pó e cinza na presença do Senhor. Está faltando chuva. Essa chuva que está faltando, ela é espiritual. Eu disse no começo que essa é a seróide, chuva seróide. A seróide não é todo dia, não é toda hora, né? Tem a hora que Deus manda ela, às vezes passa um pouco de seca. É a chuva dos últimos tempos na face da terra, a chuva seróide. A chuva o qual foi enviado, aleluia, para nós. Foi lá a chuva da promessa de Jesus, quando ele disse: eu não vou deixar ele órfão, rogarei o Pai me dará outro consolador. E disse para os discípulos: vai para Jerusalém e siga lá, até que do alto sejais revestido de poder. Essa chuva temporal. Jesus lhe falou: eu vou mandar com um dia, eu vou mandar com dois, até 10 dias, né? 10 dias os discípulos orando. Orava sentado, orava em pé, né? Ora ajoelhado. Mas a palavra de Deus disse: eles estavam todos reunidos em um mesmo lugar. É por isso que tem crente vazio hoje, porque não estão reunidos. Ainda que está na carne, o seu espírito não está ligado no trono da glória de Deus. Está vazio, está faltando chuva para ele. Às vezes até recebeu a chuva temporal, mas não zelou a lavoura, não buscou mais para Deus mandar a chuva, a lavoura secou. Está produzindo chuva. Mas quem sabe com a chuva seróide você pode levantar de dentro do casca hoje, em nome de Jesus, e prosseguir
caminhada. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Chuva, Senhor, mantém o tempo marcado por Deus. Ela vem, aleluia. Não tem a vida, mas eu queria hoje. Não recebeu hoje, pode receber amanhã. Mas fique na promessa.